Olá, paz do Senhor, tudo bem? Espero que você esteja bem, que o seu dia vá tudo bem. E se não estiver bem, confie no Senhor, que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? A palavra que o Senhor me deu nesta manhã se encontra em Neemias 6:3. Na minha versão dessa Bíblia diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Faça uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco? Aqui a palavra do Senhor diz que Neemias, ele começou uma grande obra pela reconstrução dos muros de Jerusalém, a qual foi destruída quando o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Judá e destruiu toda a cidade, destruiu o templo, famílias foram mortas, muitos foram cativos para a Babilônia, tanto que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram cativos também. A história diz que Daniel, ele foi governador, ele foi ministro ali naquele lugar, ele era abaixo do rei Nabucodonosor, né? Porque Deus, ele agiu de uma forma linda na vida de Daniel. Deu sabedoria, deu conhecimento, deu graça dos céus e da terra. Algo que nenhum mágico, nenhum feiticeiro poderia desvendar os mistérios, os sonhos do rei Nabucodonosor. E ali o Senhor honrou Daniel naquele lugar, assim como Deus também honrou Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles estavam dentro da fornalha. Ali foram lançados três, mas o próprio Nabucodonosor teve que ver com os próprios olhos que havia o quarto homem dentro daquela fornalha. E o quarto homem passeava dentro daquele lugar juntamente com eles, livrando eles da morte. Porque o Senhor, tudo que Ele faz nas nossas vidas é para que o nome dEle venha a ser glorificado. E o nome do Senhor foi glorificado no meio daquele lugar através da vida de Daniel, através da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas antes deles serem cativos, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu toda a cidade, acabou com a cidade, derrubou os muros da cidade, a qual o Senhor deu para o povo dele de Israel. E ali, quando Neemias ficou sabendo que os muros estavam derribados, a cidade estava destruída, o seu coração se entristeceu, porque quando as coisas é do Senhor, quando é o Senhor que nos dá, quando é o Senhor que faz nas nossas vidas e nós vemos as coisas destruídas, acabadas, o inimigo vem, ele saqueia tudo, né? Quando nós demos brechas para isso, aquele povo deu brecha para Nabucodonosor invadir aquela cidade, porque grande o Senhor usou a vida dos profetas para falar para aquele povo se consertar e tomar posição. O último profeta que ali estava, que viu a cidade sendo destruída, foi Jeremias. Jeremias foi um profeta a qual o Senhor levantou no meio daquele povo para falar a verdade, para falar para eles se consertarem, voltarem a buscar ao Senhor, deixar de idolatrias, buscar o Senhor em espírito e em verdade. Mas o povo estava corrompido, o povo estava cego, e o Senhor avisando: se conserta, Israel, se conserta, porque a minha ira irá descer. E a ira do Senhor desceu, porque aquele povo não deu ouvido aos profetas. Então Neemias, ele se entristeceu porque o povo, ele permitiu que Satanás viesse e saqueasse tudo aquilo que o Senhor tinha dado a eles, que o Senhor tinha construído ali para eles. E ali o Senhor colocou, ali Neemias ficou muito triste e o rei Assuero percebeu, o rei Artaxerxes, ele se entristeceu, ele viu a tristeza de Neemias. E ali Neemias, ele pediu que o rei deixasse ele ir até Jerusalém para reconstruir os muros. E ali o rei viu graça,
Porque antes de Neemias fazer esse pedido ao rei, Neemias orou e jejuou. E ali o Senhor aquebrantou o coração daquele rei para que liberasse Neemias para ir para Jerusalém reconstruir os muros. E além disso, o rei ainda fez cartas para que Neemias tivesse as provisões para a reconstrução dos muros. Mas haviam pessoas que não estavam satisfeitos com o posicionamento de Neemias diante daquela situação. Muitas das vezes nós nos levantamos e nos posicionamos em situações a qual ninguém quer se levantar e se posicionar. E quando nós levantamos, colocamos Deus à frente, pedimos direção e nos colocamos de pé e nos posicionamos, sempre vai ter um Sambalate Tobias para querer parar a obra na sua vida e na minha vida. Meu Deus. Mas em nome de Jesus, a obra que o Senhor colocou na minha vida e na sua vida, ela não pode parar por causa de Sambalate Tobias. A obra que o Senhor colocou nas nossas mãos é para que nós prosseguimos, porque maior é quem está conosco. Maior é quem está conosco. Maior é quem nos deu a ordem para ir, para prosseguir, para fazer. Sambalate Tobias ali, Gesem, estavam prontos a parar a obra, porque eles estavam incomodados com o posicionamento de Neemias. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando ninguém estava fazendo, quando tudo estava parado, o Senhor te deu uma ordem, levanta-te, se posiciona e põe a mão no arado, vai fazer a obra. E se levantaram pessoas contra a sua vida, você está preocupado com isso? Eu falo uma coisa para você, não se preocupe com isso não, meu irmão. Porque até a eternidade nós vamos estar acompanhados de Sambalate e Tobias e Gesem para parar aquilo que o Senhor colocou na minha vida e na sua vida. Qual é a obra que o Senhor colocou nas suas mãos? Qual é o teu chamado que o Senhor colocou nas tuas mãos, derramou sobre a sua vida? Você tem um chamado. O Senhor só quer que você se posicione e vá e faz, que o resto Ele cuida. Quem é Sambalate, Tobias e Gesem para se levantar contra a obra do Senhor? Meu irmão, maior é quem está contigo, maior é quem está comigo. A obra do Senhor, ela não pode parar. Ai daquele que se levanta contra a obra do Senhor, ai daquele. Então, continue na posição a qual o Senhor te colocou. Continue fazendo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. É missão, é evangelismo, é culto nos lares, é pregar a palavra, é louvar e ministrar, é se consagrar. O que o Senhor colocou nas tuas mãos? É um culto que o Senhor colocou nas tuas mãos? O que o Senhor colocou nas tuas mãos? É interceder? O que o Senhor colocou nas suas mãos que você tem se acovardado e não tem feito porque você sabe que vai ter pessoas que vai se levantar contra a sua vida? Você está preocupado com um homem? Quem te garante a vitória é Deus. O homem, ele não pode fazer nada. Eu já falei isso em alguns vídeos. O homem, ele não pode fazer nada, porque quando você precisar do socorro, o homem, ele não vai poder te socorrer, porque tem coisas que é só o céu que pode fazer ao nosso favor. Então, não deixe a obra. Não deixe a obra. Põe a mão no arado. Vá reconstruir os muros. Vá fazer aquilo que o Senhor mandou. Toma posicionamento e usa a autoridade que Deus te deu. E deixa quem quiser falar. Somente faça a obra. Porque a árvore que não dá fruto, ela não é apedrejada. Mas aquela árvore que está ligada na videira, que os galhos dão flores e frutos, ela incomoda e ela é apedrejada. Pegou a visão? Pegou a visão? A gente só incomoda quando nós temos algo de valioso. E o inimigo, ele vai querer roubar isso de nós. Então fique com esta palavra, se posicione e vá fazer a obra do Senhor, amém?